Quais são os 10 maiores erros que as pessoas cometem na sua pele, achando que vai ajudar, mas acabam envelhecendo mais cedo? Meu nome é Gustavo Borchardt, eu sou médico dermatologista, tenho feito conteúdos lá no Instagram e também aqui no YouTube. Aqui no canal já tem vídeo sobre vários produtos diferentes e cuidado tanto com a pele quanto com o cabelo. Para membros aqui no canal tem vídeos específicos de rotinas de cuidados de pele, produtos mais específicos. E esse vídeo vai ser um complemento ao outro que eu tinha feito, que eu falei sobre os principais erros que levam ao envelhecimento, sobre toda a nossa rotina de vida. Vale a pena dar uma olhada nele, depois eu vou deixar aqui no final desse, mas nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o que as pessoas fazem na pele especificamente e o quanto isso acaba tendo um dano, por mais que a pessoa ache que na verdade ela tá ajudando. Em 10º lugar, nós temos a ideia de que quanto mais produtos você usar, melhor vai ser o resultado da sua pele. E eu sei, isso aqui acaba sendo influenciado por outros fatores. Nós temos toda uma indústria de cosméticos que quer que você compre mais e mais produtos. Então eles sempre vão tentar criar alguma narrativa, alguma história para que você acabe comprando mais. Eu até sempre falo isso tanto para pacientes quanto pessoas lá no Método Derma, que se você chega no banheiro e tem muitos e muitos produtos e você nem sabe exatamente o que eles fazem, mas vai usando eles um depois do outro, provavelmente não vai terminar bem. Isso porque a maior parte dos cosméticos e produtos que nós usamos na pele tem algum ingrediente que é para ter um efeito específico na pele. Tirando o protetor solar e eventualmente algum hidratante que faz uma hidratação mais leve, vários têm alguma substância que vai ter um efeito ali na pele. E muitos dos efeitos de produtos que nós usamos na pele é gerando uma reação. Você vai passar aquilo na pele, a sua pele vai reagir e ela vai fazer uma renovação ou vai ter algum processo ali nela e depois ela vai recuperar. Então imagine que se você está passando 3, 4 ou 5 ao mesmo tempo, a chance de você gerar muita irritação ou algo desproporcional ali é muito maior. Além disso, todos os produtos que nós passamos na pele têm o potencial de gerar uma reação alérgica. Na verdade, não é só reação alérgica, porque existem algumas reações reativas. Existem casos que a pessoa não é alérgica com aquele ingrediente, mas a pele sofre uma reação, ela pode ficar um pouco mais irritada. Então também não é muito complicado imaginar que quanto mais produtos você passa, maior a chance de você ter uma reação alérgica ou irritativa. Além disso, sempre que a gente fala de usar algum ingrediente na pele, a quantidade desse ingrediente importa. É só você pensar que se você está usando um produto na pele e esse produto tem ingredientes, imagine que esses ingredientes é como se fosse um ovo em uma receita. Existe uma diferença de você botar e botar 20, o resultado final não vai ser o mesmo. A mesma coisa a gente pode falar sobre esses ingredientes. Quando vê a pessoa está passando 3 ou 4 produtos que têm o mesmo ingrediente, que foi criado naquela quantidade para passar na pele que está naquele único produto e a pessoa está passando 3, 4. Então, isso pode não acabar bem e na prática realmente não acaba bem em muitos cenários. Eu atendo muitas pessoas no dia a dia que às vezes chegam em consulta com uma lista grande de produtos. Nem sempre a pessoa usa todos, ela acaba às vezes até decidindo qual usar de acordo com o conforto que fica. Tipo, eu gosto de passar esse, depois esse, depois esse. Às vezes é tudo a mesma coisa e aquilo pode estar causando problema na pele. E eu acabo tirando a maior parte dos produtos. Talvez o maior diferencial do meu canal para a maior parte de outros canais que tem por aí é que eu não quero que você compre mais produtos. A maior parte dos vídeos que tem por aí são publicidade, propaganda, tem cupom de desconto, querem que você compre muitas coisas. Eu quero que você compre menos. Por isso que eu criei o Método Derma, deixei os vídeos aqui específicos na seção de membros VIP. A maior parte das pessoas vai conseguir ter uma rotina de cuidados de pele muito boa com 3, 4 produtos no máximo. Se você está usando mais do que isso, provavelmente não está fazendo efeito nenhum e está jogando dinheiro fora. Sem nem falar na parte ambiental, de poluição e toda a geração de resíduos que a gente tem com produtos que não estão agregando. E aqui a gente ainda tem que lembrar que existem essas blogueiras por aí que pegaram a moda dessas rotinas de skincare coreanas, que passam vários e vários produtos, e tem alguns produtos que simplesmente não tem nada de útil. E como eu falei, às vezes não apenas não tem nada de útil, como tem algo que vai acabar causando um dano ali. Então eu deixei em 10º lugar porque nós temos mais coisas que podem causar problema aqui, mas é importante pensar nisso. Se você está usando coisas demais, talvez esteja na hora de reduzir. E quando você chega naquele armário de produtos, seja no banheiro, no quarto, quanto menos tiver ali,
melhor. Em nono lugar, e eu deixei essa aqui um pouco mais para trás, eu tô vendo muitas pessoas atualmente usando agulhas e fazendo microagulhamento caseiro sem entender um pouco mais sobre como funciona microagulhamento e também esquecendo os cuidados que nós temos que ter em relação à higiene de microagulhamento. Muitas pessoas já pediram aqui no canal que eu faça uma revisão mais completa sobre microagulhamento. Tô pensando se vale a pena fazer. Se você acha que vale, deixa aqui nos comentários, porque vai dar um vídeo mais longo, porque é bastante coisa. As pessoas falam microagulhamento como se fosse tudo igual, e não é. Tem muitos tipos de microagulhamentos, tem muitas ideias diferentes sobre a razão que você vai fazer furos na pele e qual vai ser o efeito, porque tem agulhas de espessuras, que é a grossura diferente. Hoje é muito fácil você comprar na internet aqueles rollers de usar em casa. Tem na AliExpress, tem no Mercado Livre, tem na Amazon, tem para todos os lados. E eu sei que muitas vezes quando as pessoas veem uma crítica em relação a esses produtos de uso caseiro que são mais baratos, elas acham que a gente está falando isso só para fazer procedimento estético. Mas para quem já acompanha aqui o canal sabe que eu não faço procedimento estético, então eu não tenho nada a ganhar com isso, e eu tô falando isso por um motivo lógico. Aqui não é uma questão de não faça nada em casa, vá fazer procedimento. Até porque se você chegar até o final do vídeo, você vai ver o que eu vou falar em relação a procedimento. Depois a gente vai chegar lá, que inclusive vai ficar bem polêmico. Mas de qualquer maneira, esses microagulhamentos ou roller caseiro, existe uma chance maior de você ter uma contaminação deles e eventualmente ter uma infecção na pele ou uma irritação. Além disso, não significa que furar e agredir a pele vai ter um resultado melhor para a pele. Tem muita gente por aí que bota como se fosse sinônimo. E eu sempre digo, você realmente acha que a melhor coisa para você ter uma melhora na sua pele ou até uma melhora no corpo é agredir ele? É tipo dizer que se você quer ficar com os braços mais fortes, todo dia alguém vai dar um soco no seu braço. Faz sentido? E tudo bem, eu tô exagerando, eu sei que não é a mesma coisa, mas ficar causando dano muitas e muitas vezes não é a melhor ideia. E como eu disse, existem microagulhamentos diferentes, o nível de dano é diferente, então existem algumas situações específicas, mas se você está apenas fazendo microagulhamento sem entender direito qual a região e qual a razão, pensando que qualquer microagulhamento vai gerar mais colágeno sem os devidos cuidados, pode dar problema. E eu já atendi problemas, desde problemas de infecção, tanto por fungo quanto bactéria, manchas e até mesmo algumas cicatrizes de algumas pessoas que se empolgaram com esses rollers. Então tem que ter cuidado e saber a indicação correta. Qualquer coisa eu faço aqui um vídeo, mas vai ser bem longo, porque tem muitos tipos de agulhas diferentes e maneiras diferentes, indicações diferentes, mas sair fazendo sem entender bem isso é perigoso sim. Não tô falando só na teoria, eu vejo isso na prática. E em oitavo lugar, eu vou deixar aqui junto equipamentos que as pessoas usam para fazer massagens faciais e até ventosas e outras coisas que causam uma agressão na pele, mas que não é com as microagulhas. Eu já gravei um vídeo sobre isso, eu não sei se no momento que eu postar esse aqui já vai ter o outro, porque às vezes eu vou mudando a ordem de acordo com a semana, então talvez ele já esteja aqui e você pode procurar. Se ele não tiver aqui, depois eu vou acabar postando ele, que eu vou explicar um pouco mais a fundo. Mas daí você pode pensar, nossa, mas como que uma massagem facial ou um aparelho que a gente vai passar na pele pode causar problema? E a lógica aqui é muito simples. A nossa pele tem uma característica que é uma característica importante que nós chamamos de plasticidade, que é o jeito chique de dizer que ela estica. Então, se você ficar puxando a sua pele todos os dias para os lados assim, ela vai esticando. Isso porque nós temos essa capacidade de aumentar o tamanho da pele por causa do nosso crescimento. É só você pensar que se uma pessoa ganha mais peso, aumenta a barriga, muitas vezes depois ela perde e aquela pele fica ali aumentada. Se você conseguir entender isso, vai perceber que se você ficar esfregando a pele com muita força, dependendo até o que você está usando, você pode acabar esticando a pele e as pessoas não querem ficar com a pele mais flácida, mais enrugada. E isso pode acontecer sim, e eu já vi acontecer. Tem algumas pessoas que acham que realmente causar dano na pele é a melhor coisa de todas. Que se você causar um dano, vai chegar sangue e vai recuperar sangue. Então eu já atendi pessoas que compravam aqueles aparelhos caseiros, aqueles gua sha e aquelas outras coisas assim, e a pessoa fazia muita força e não percebia que aquela força ia arrebentando lentamente pequenas fibras que nós temos da pele e a pele ia ficando mais flácida. E aí chega um ponto
foto que tá tão repuxada que só fazendo uma cirurgia para tirar aquele excesso. E olha que eu não estou sendo exagerado aqui. Eu não estou falando que é qualquer tipo. Vai depender qual o local do rosto, como que a pessoa faz, a força que a pessoa faz, quantas vezes por semana a pessoa faz. Não estou dizendo que vai acontecer com todo mundo, porque é óbvio que não, né? Tem como você fazer de um jeito lógico, sem fazer uma força excessiva, só para tirar o excesso de líquido ali. Também não sou contra, tá? Não é uma coisa de qualquer massagem ou qualquer maneira de apertar o rosto. Mas é mais uma questão de bom senso. Pense que se você agredir e repuxar demais a sua pele, ela vai acabar cedendo. Tendo isso em mente, eu acho que fica um pouco mais fácil para tomar os devidos cuidados para não exagerar. Mas eu vou postar o vídeo falando mais sobre massagens e toda a discussão que nós temos aqui, porque tem algumas coisas muito interessantes. Aqui eu tô falando de erro, e esse sim é um erro. Assim como se você pegar algum aparelho caseiro que você não entende direito o que tá fazendo. Uma vez eu tinha visto um vídeo, eu vou tentar ver se eu acho esse vídeo para colocar aqui do lado, que era uma pessoa usando um aspirador de pó. A pessoa botava o aspirador de pó no rosto e ele repuxava a pele, como se aquilo fosse uma coisa positiva, porque tá dando um estímulo ali na pele. Aquela pessoa está ficando com a pele mais flácida. E por incrível que pareça, era um vídeo sério. Eu até vi algumas vezes pensando que era brincadeira. Aí eu acabei achando o perfil no Instagram, se eu não me engano, ou TikTok, e a pessoa fazia aquilo mesmo. Então tenha um bom senso. Não fiquem repuxando a pele, porque não é uma boa ideia. Quanto mais você vai puxando ela, ela vai soltando porque ela acha que... Ela vai soltando porque ela quer facilitar aquele movimento. O nosso corpo sempre tenta facilitar, ainda mais que nós temos essa capacidade de elasticidade. Em sétimo lugar, e eu vou ter que usar de novo esse exemplo que eu já falei algumas outras vezes, é o fato que as pessoas muitas vezes pegam sol achando que o sol vai melhorar a pele, ou para ficar com uma cor mais saudável, porque existe essa questão social que a nossa cabeça, nós associamos pessoas que estão com a pele mais clarinha como se elas não fossem saudáveis, quando na verdade tem gente que nasce bem branquinho por aí, eu sinto muito, mas a pessoa estar mais clara não necessariamente significa que ela tá com anemia ou não tá saudável. E eu sei sim que nós temos isso, essa visão que pessoas mais bronzeadas são mais saudáveis. Isso tem toda uma discussão porque afeta o nosso psicológico ver a pele um pouco mais bronzeada. E recentemente, com toda essa popularidade que tem essa questão de musculação, fisiculturismo e as pessoas valorizando mais músculos, os fisiculturistas botam uma tinta na pele para que veja melhor os músculos. Então, quando você está mais bronzeado, você vê melhor curvas da pele, assim como vê melhor músculos, e começa a achar que aquilo significa que a pessoa está mais forte ou mais saudável. Mas eles fazem isso com bronzeamento de jet bronze. Você também pode usar o jet bronze, não precisa ter uma cor saudável. Você vai ser saudável se tiver hábitos saudáveis. Se você comer bem, fizer exercício físico, dormir, não é a cor da pele. E no meio daquele processo que você está bronzeando ali, o bronze acontece por dano ao DNA. Eu não sei se você sabe disso, mas isso é uma coisa que a gente já sabe cientificamente. Toda vez que a nossa pele gera a melanina, que é a cor dela, é como uma resposta ao dano ao DNA. Isso significa que a radiação do sol é uma linhazinha bem fininha, ela entra na pele, ela queima, ela derrete o DNA, ele se gruda. Quando o nosso corpo corta fora e tira, isso manda um gatilho para gerar o bronze. E é tão doido isso que já fizeram alguns estudos, eu vou ver se eu coloco uma foto aqui quando eu for fazer a edição desse vídeo, que eles já pegaram esses pedaços de DNA cortados pelo sol em laboratório, injetaram na pele de algum bichinho que tinha pele clarinha e viram que bronzeou. Então não é uma coisa só que a gente acha, já foi comprovado. Se você queimar a pele de algo, tirar aqueles pedaços de DNA, só eles, e botar em outra pele, vai bronzear, porque é um mecanismo de bronzeio. Então pense nisso, toda vez que você bronzear, você vai ter dano ao DNA, e isso vai significar alguma alteração na sua pele lá para frente. Aí você pode dizer, está dizendo para ficar trancado em casa? Claro que não, nem eu fico trancado em casa, mas assim, se você vai propositalmente pegar sol para bronzear, principalmente no horário que o sol está mais intenso, entre ali 10 da manhã e 3 da tarde, você vai estar causando dano. Já me perguntaram algumas vezes o seguinte: tá, Gustavo, mas eu quero bronzear igual. Eu ignoro que eu vou ter o dano no DNA porque eu quero ficar mais bronzeado. Tem alguma maneira de fazer isso de um jeito mais seguro? Vai ter dano igual, tá?
Mas se você fizer no início da manhã e no fim da tarde, vai ser muito mais tranquilo. Aí talvez seja a sorte de você não cair no algoritmo dos conspiracionistas aqui do YouTube que querem vender suplemento de vitamina D para você, que vão dizer que você tem que pegar o sol super intenso do meio-dia, porque eles sabem que não vai ser suficiente para subir tanto a vitamina D quando eles dizem que querem, e aí no fim você vai acabar comprando suplemento. Então você vai ter uma queimadura, dano na pele e vai acabar comprando suplemento junto. Para quem quiser fugir desses terrorismos e ter a quantidade necessária de vitamina D, que não é tão alta quanto dizem por aí, início da manhã e fim da tarde. Mas eu só aviso aqui, cada um faz o que quer. Assim como tem jovens que ficam pegando sol para tentar tratar as espinhas, para secar as espinhas ou para reduzir coceira no corpo. E sim, o sol causa esse dano no DNA e no meio disso nosso corpo gera uma reação inflamatória que acaba ajudando se tem uma espinha ou se tem alguma alergia, alguma coceira. Mas não vale a pena você ter esse dano só para tratar uma espinha. Você pode procurar atendimento, tem medicamentos, tem tratamentos, aí você trata as espinhas e não tem mais espinhas. Eu particularmente acho um jeito muito mais simples e que não vai ter dano no futuro, mas cada um faz o que quer. A única exceção que nós temos aqui são pessoas que têm doenças mais graves, como por exemplo a psoríase, porque a radiação ultravioleta, além de causar dano no DNA, ela baixa a imunidade da pele. Então a psoríase, como é uma doença que tem um pico de imunidade que está atacando a pele, aí as pessoas pegam sol para reduzir essa imunidade ali, porque essas lesões na pele causam muito desconforto. Então aqui já compensa um pouco, mas daí você pega naquele lugar e é mais ou menos 10 a 15 minutos. Só que mesmo assim tem tratamentos para psoríase, eu acho que não vale a pena você ter esse dano ao DNA reduzindo a imunidade, a não ser que você tenha uma psoríase muito grave. Não vai ficar sofrendo das lesões sem pegar aquele pouco de sol, porque nesse caso vale a pena. É diferente de uma pessoa que não tem nenhum problema, que está tomando sol sem necessidade e causando dano na sua pele também sem necessidade. E se for causar, passa protetor solar no rosto. O rosto é uma das piores regiões para ter câncer de pele e não faz muita diferença não para a vitamina D. A vitamina D se forma muito mais em outros lugares do corpo. Então se você quer insistir por isso, só passa no rosto, que daí pelo menos você não vai ter risco de ter todos os sinais de envelhecimento e também um câncer de pele ali. Em sexto lugar, e esse aqui eu quero saber se você já fez, eu quero que você pense nisso, é ter algum problema na pele, alguma coceira, alguma irritação, ir na farmácia sem consultar com um dermatologista e comprar uma pomada de medicamento, às vezes prescrita até por um farmacêutico que está pensando só em resolver aquela irritação, só que não percebe que aquela pomada de medicamento tem corticoides, que são medicamentos que tiram a defesa da pele, além de tirar aquela irritação, e eles causam um afinamento na pele. E se você usar uma ou duas vezes, geralmente é tranquilo, você tem como planejar isso. Só que as pessoas acabam usando várias e várias vezes e aquele afinamento vai gerar um dano na pele, vai deixá-la mais frágil e pode gerar até estrias na pele, manchas avermelhadas e contribuir com até manchas escuras como melasma e até mesmo deixar a pele mais sensível para o sol e acabar no futuro tendo um câncer de pele por causa do sol que vai pegando ali. Então, se você sofre com alguma irritação na pele, principalmente no rosto, consulte um médico dermatologista. E eu sei, às vezes, até médicos clínicos gerais que não têm tanta experiência com dermatologia, não sabem tanto a diferença de potência dessas pomadas de corticoide, e elas não são todas iguais, tem algumas que são até para crianças e outras que são muito agressivas, e aí as pessoas usam e às vezes também usam por tempo demais. Aqui tem que ter todo um cuidado escolhendo quais são as pomadas que vai passar. Na dúvida, consulta com o dermatologista. Hoje tem várias maneiras de você achar dermatologistas sem ter um custo mais tão elevado, porque eu entendo que às vezes é difícil a pessoa ter condições, mas comprar uma pomada de medicamento sem entender direito, principalmente com corticoide, pode ser muito ruim. E não tem só o corticoide, né? Nós temos aquelas pomadas que as pessoas passam meio que culturalmente no Brasil. Toda hora eu vejo uma pessoa que está passando cetoconazol, que é um antifúngico, em qualquer coisa da pele, como se tudo fosse fungo. Só que o cetoconazol pode causar uma irritação e alergia na pele para quem é alérgico, né? Ainda mais uma pele que está irritada. Então, se você pega uma dermatite, que é uma pele irritada, que não tem fungo, e você passa um remédio para fungo que causa dermatite, pode dar problema. Então, não saia comprando cetoconazol por conta, assim como nebacetim.
A pomada Nebacetim já ganhou um certo tom meio popular aqui no Brasil, que é meio que como se curasse tudo, e ela é um antibiótico. Mas veja que hoje todos os antibióticos têm que ter receita para comprar, menos o Nebacetim, porque o Nebacetim meio que perdeu um pouco todo esse efeito que ele tinha, e hoje ele é usado pelas pessoas porque não tem que comprar com receita, só que ele causa também muita reação alérgica. A neomicina, que é um dos ingredientes, é uma das que causa mais reação alérgica. Eu já perdi as contas, e eu digo isso literalmente, não é nem sentido figurativo, às vezes até confundo um caso com outro, de uma pessoa que teve um problema na pele, passou Nebacetim em cima, piorou, não entendeu por que piorou, porque o Nebacetim e essa neomicina deu reação alérgica. Isso acontece muito frequentemente. Então, cuidado com pomadas que têm medicamentos sem indicação médica. Eu nem vou falar do Vitacid aqui, eu já fiz um vídeo sobre o Vitacid, Vitanol e alguns outros no passado. Talvez eu faça um novo vídeo discutindo um pouco mais a fundo sobre ele, que também é um medicamento e tem muita gente que usa por conta e acaba fazendo bobagem. Mas enfim, isso já vale um vídeo sozinho. Em quinto lugar, são as pessoas que ficam usando cremes com ácidos ou esfoliantes todos os dias sem nunca dar tempo para a pele renovar. E essa talvez seja a mensagem principal que eu quero aqui do vídeo, além do fato que não é para ficar pegando sol por causa de espinha, mas tudo bem, tem várias mensagens boas aqui no vídeo. Se você usa um creme que vai fazer uma renovação, ou um estímulo na pele, ou uma esfoliação, ou é um ácido, a sua pele vai sofrer uma agressão. Ácido queima, não é bem queima, né? Acidifica, sei lá. Mas de qualquer maneira, a sua pele vai sofrer uma agressão. Isso significa que nem sempre é uma boa ideia usar todos os dias. Existem pessoas que podem usar todos os dias? Existem. Mas eu vou te dizer uma coisa aqui que talvez muitas pessoas não falam. Muitos desses ácidos nem nós sabemos se é a melhor opção passar todos os dias. E é o que eu tô dizendo aqui, não é uma coisa conspiracionista do tipo, isso vai fazer mal ou coisa assim. Mas é mais no sentido que se a gente pega alguns ácidos que fazem uma esfoliação, a gente não tem bons estudos de pessoas usando 20, 30 anos seguido, comparado com usar 2, 3 vezes por semana. E eu digo que eu acho que vale a pena deixar a sua pele renovar nesse processo, porque imagine que você vai na academia e você faz um exercício físico e no outro dia o seu braço está doendo, porque você percebeu que a melhor maneira para o seu braço ficar mais forte é fazer exercício e não dar um soco nele, então a gente já passou dessa parte, mas ele está dolorido no outro dia. Você vai lá e treina ele de novo, e no outro dia de novo e de novo. Quando é que ele vai conseguir recuperar? A nossa pele tem algumas similaridades com isso, além do fato que nós vivemos no Brasil. Eu acho que a maior parte das pessoas que está vendo aqui o vídeo vive no Brasil. E o Brasil tem muita radiação ultravioleta. Então, no momento que você faz uma esfoliação, ou faz uma renovação, ou passou um ácido ali, a sua pele vai ter que recuperar. Ela vai ter que passar por um processo inteiro de renovação. Você realmente acha que é uma boa ideia logo no outro dia passar de novo, sabendo que vai sair lá fora? Muitas vezes não. Isso vai variar de acordo com cada ácido. Aqui para membros do canal tem vídeos específicos sobre isso e até para tipos diferentes de pele, como você organiza isso. Eu até deixo durante 7 dias como você deve fazer. Eu vou fazer discussões mais a fundo sobre todos os ácidos lá. Mas, de qualquer maneira, se você tiver dúvida, consulte um dermatologista ou use menos. Usar menos você não vai se arrepender, não precisa ficar agredindo todos os dias e é muito comum. E às vezes eu fico chocado que as pessoas usam mais de um ácido ao mesmo tempo todos os dias. E aí a pessoa chega para consulta, tá com a pele mais irritada, mais avermelhada, ardendo e não sabe exatamente por quê. Ou até sofre uma alergia ou algum problema na pele porque a barreira de proteção da pele não tá bem equilibrada. E eu falo muito do equilíbrio lá no Método Derma. Então você tem que cuidar para não agredir demais essa pele e dar tempo para ela recuperar. E aí nessa recuperação tem como fazer várias coisas diferentes até para ajudar a acelerar, mas com certeza ficar agredindo todos os dias não é a melhor opção. Isso vale tanto para produtos que fazem esfoliação, renovação, ácido e até mesmo alguns medicamentos. Tem medicamentos que a gente não usa todos os dias. E em quarto lugar, a gente vai começar a entrar na onda perigosa, que é a mais polêmica, e eu sei que não é culpa de você que está assistindo aqui, e na verdade não dá para dizer que tem uma culpa única. Talvez eu poderia dizer que a culpa é o jeito que o mundo está hoje, as dificuldades financeiras que as pessoas estão passando e o quanto elas tentam achar uma maneira de sobreviver. Olha tudo que eu falei para falar que o quarto lugar é você fazer procedimentos como radiofrequência, ultrassom microfocado e outros tipos sem ter uma boa indicação, não entendendo o que eles fazem e qual o efeito lá
para frente. E você vendo aí, talvez não saiba exatamente o que é ultrassom microfocado e também o que é radiofrequência, porque a gente pensa em rádio, tem rádio, as ondas de radiofrequência é uma coisa que se repete. Eu vou tentar explicar de um jeito simples, porque realmente são coisas mais complexas, mas radiofrequência é um tipo de aparelho que você usa que vai gerar calor embaixo da pele. Existem vários tipos, hoje em dia tem até radiofrequência agulhada, tem alguns equipamentos mais modernos que até unem, mas a radiofrequência de forma geral vai aplicar um calor. É um calor que é mais geral para baixo, esquenta meio que tudo para baixo. Não totalmente, mas de qualquer maneira pense assim. E o ultrassom microfocado é um pouco diferente. Ele tem algumas marcas famosas, eu nem vou citar nome aqui porque eu não quero me incomodar. E o ultrassom microfocado manda ondas de ultrassom, tipo aquele aparelhinho, mas a diferença é que quando você faz o ultrassom do exame, você manda aquela onda para ver o que tem ali. Você consegue ver exatamente. O ultrassom é muito usado para ver fígado, até grávidas fazem muito ultrassom, mas nesse caso você manda uma onda de energia que vai ser entregue em algum local. Então, se você bota aqui em cima da pele, aquela onda vai entrar, ela vai bater no local e quando ela bater naquele local, vai gerar calor e aquilo vai ajudar a derreter ou quebrar. Ele pode ser usado em vários lugares diferentes do corpo. Então, veja que nós temos duas formas diferentes de fazer um procedimento que vai gerar calor. E esse calor vai gerar uma quebra. Depois essa quebra vai ter uma cicatrização e quando tiver essa cicatrização vai ter um efeito final na pele. Então tá muito comum por aí usar esses procedimentos como um sinônimo que vai ter um efeito de lifting, de levantar a pele ou de melhorar a qualidade da pele ou eventualmente até melhorar esteticamente a pessoa, seja rosto ou alguns outros lugares do corpo. Mas uma coisa que eu falei mais a fundo no vídeo que eu fiz sobre massagem facial e musculação, que eu também não sei se está postado de qualquer maneira por enquanto, e eu vou ter que repetir aqui porque senão esse vídeo vai ficar totalmente perdido, essa informação aqui, existem locais do nosso corpo que nós temos gordura que serve de sustentação, uma gordura que fica embaixo do músculo, que ajuda o músculo a deslizar, a se mover e faz parte da nossa aparência. Assim como tem septos que digamos que sejam tipo pilares que seguram as coisas ali. Então tem lugares no corpo que não é uma boa ideia você ficar quebrando e afinando, porque se você perder aquela gordura ali ou perder aqueles septos, aquela pele pode ficar flácida, porque aquele músculo já não tem uma base ali e aquilo ali pode acabar alterando a estrutura do rosto. Não significa que vai acontecer sempre, então nada aqui do vídeo é 8 ou 80. Vai depender muito do profissional que está indicando, o conhecimento que tem daquela região. Eu, como já falei, nem trabalho com isso aqui, então, de novo, não tem nada a ver comigo. Eu estou falando que tem que ter muito cuidado, porque às vezes também depende do quanto o profissional só quer vender procedimentos. E por isso que eu digo que isso aqui acaba sendo mais polêmico, porque tem muita gente vendendo procedimento por aí. Quase qualquer pessoa hoje consegue fazer um ultrassom microfocado ou até uma radiofrequência. Não precisa nem ser médico, precisa nem entender as camadas e a complexidade disso aqui. E pense o seguinte, eu, como médico clínico geral, antes de ser dermatologista, não sabia muito sobre isso aqui. Porque a gente não aprende muito isso na faculdade, porque isso não é essencial para um médico que atende pessoas de forma geral. Foi na dermatologia, depois me aprofundando na parte cirúrgica, porque eu fiz um ano adicional de cirurgia dermatológica também envolvendo o rosto, e aí eu via na prática isso. A gente acaba vendo isso muito em facelift. Então existem camadas na nossa pele, e não apenas quando você quebra ela fica mais fina, mas você pode perder aquela estruturação. E aí tem uma coisa que eu acho importante de refletir aqui tem dois cenários diferentes. Uma pessoa que pode dar uma indicação ruim para isso. Ela pode não ter conhecimento sobre isso e estar dando uma indicação ruim porque ela não sabe muito sobre o assunto. E ao mesmo tempo tem outra coisa que eu vou abordar várias vezes daqui para frente, que no momento que você vai fazendo esses procedimentos, se surgir uma complicação, você oferece outro procedimento e outro procedimento. Então imagine o seguinte. Chega uma pessoa que tem em algum lugar do rosto um pouco mais de gordura no rosto e essa gordura ajuda a sustentar tudo, fica mais fixo ali. Só que aí essa pessoa vai lá e faz um excesso desses procedimentos que queimam gordura e aquela gordura ali era importante para essa estrutura e começa a cair a pele. Óbvio que essa pessoa vai poder oferecer vários outros procedimentos depois, como preenchimento, bioestimulador, laser e assim vai fazendo mais e mais coisas. Então veja que a pessoa pode não ter conhecimento nenhum ou ao mesmo tempo ela pode saber que você vai se tornar
um cliente frequente que vai voltar muitas vezes e fazer muitos procedimentos. Então hoje tem muitos profissionais que trabalham com essa ideia, querem que você faça mais e mais procedimentos, você tem que ficar constantemente voltando de tempos em tempos em tempos. E quando você vê, está fazendo coisas que nem ajudam na sua pele e até mesmo tem um efeito ruim. Então tenha cuidado, procure bons profissionais. Não é 8 ou 80, existem boas indicações sim, existem pessoas que fazem e ficam um efeito bom na pele, mas ao mesmo tempo tem muita gente que faz e se arrepende, e tem casos que é até difícil de resolver dependendo do local que tirou essa gordura ou até mesmo que quebrou alguma parte de sustentação. E em terceiro lugar, nós temos os preenchedores em excesso, a famosa harmonização facial, que até já ganhou fama por aí, que é demonização facial, porque tem gente que simplesmente enche de preenchimento. E aqui sim a gente tem uma coisa que eu já poderia dizer que existe muita má intenção. Tem muitas pessoas que cobram de acordo com a quantidade de preenchedor que vai colocando. Então a pessoa quer colocar mais e mais. Claro que eu também não vou ser cínico e dizer que a culpa é só das pessoas que fazem o procedimento, porque elas só estão empurrando mais para as pessoas e as pessoas são inocentes e caem sempre nisso, porque eu também vejo que tem muita gente por aí que gosta de ficar com uma aparência exagerada no rosto. Tem pessoas que estão ficando com o rosto super inchado e até acham bonito isso porque chama atenção. Então, ao mesmo tempo, eu entendo. Porque eu já vi casos de pessoas que foram consultar com um dermatologista ou cirurgião plástico que disse: você não precisa fazer muita coisa, tá bom o seu rosto, faz uma coisa discreta. A pessoa não gostou, foi em outro profissional e esse profissional acabou indicando muitas coisas, preencheu todo o rosto e ficou aquela cara toda estranha aqui, mas a pessoa adora aquilo. E ao mesmo tempo, se a pessoa quer ficar com uma cara mais inchada e maior, também não é nenhuma problematização. Não estou definindo como as pessoas têm que gostar do seu rosto ou algo assim. Mas a ideia aqui é, esse excesso de volume pode ter consequências. Os ácidos hialurônicos, eles são muito mais seguros, por exemplo, do que nós tínhamos antigamente, que é o PMMA, que tem gente que ainda usa por aí, que é um negócio venenoso que causa um monte de problema. Mas os ácidos hialurônicos também podem causar algumas reações. Podem dar umas reações mais alérgicas, umas reações que dão edema, pode até ter complicação pegando a artéria. Existem vários problemas com preenchimentos. E além disso, dependendo do local que eles ficam, eles vão estar empurrando coisas na nossa. E nesse processo de envelhecimento, nem sempre tá mais inchado ali é uma boa ideia, porque imagine que a gente já vai ter um processo que vai naturalmente tirando osso, músculo, ligamento, gordura, que é outra coisa que eu falei lá no vídeo de massagem facial e musculação, mas de qualquer maneira isso faz parte do processo de envelhecimento. No momento que está cheio de ácido hialurônico ali, que pode gerar uma reação inflamatória, ou até mesmo um edema em algum momento, não significa que isso vai ser bom nesse processo. E nós não temos uma boa comprovação científica que não faz efeito nenhum. O que nós sabemos hoje é que esses preenchimentos eles ficam mais tempo dependendo do lugar, porque antigamente se achava que todos eles saíam em mais ou menos uns 2 anos, hoje a gente vê que às vezes eles duram muito mais do que... Porque o corpo tem uma dificuldade em alguns locais de ir tirando, não significa também que é uma coisa super grave. Tudo aqui no vídeo eu tenho que colocar esse aviso que não é 8 ou 80, porque senão vão dizer: ai, Gustavo fez um vídeo falando que é contra preenchimento, que todo preenchimento é ruim. Não, isso não é verdade. Eu mesmo tenho preenchimento no rosto, é discreto, mas existe diferença de fazer um pouquinho, fazer um monte, fazer no lugar errado. Tem tipos diferentes de preenchedor. Então tem muita gente que está estragando a sua aparência do rosto ou criando uma coisa que não é nem um pouco harmônica e até mesmo um pouco demoníaca e acha que não tem problema nenhum. E sim, existem consequências de você ficar colocando aquilo ali dentro do rosto. Em segundo lugar, e aqui já teve uma polêmica recentemente que eu acho que foi um pouco exagerada, mas que tem os seus certos méritos, é a questão dos bioestimuladores de colágeno. Criou-se uma polêmica, e eu achei curiosa essa polêmica, que alguns cirurgiões plásticos usaram isso para dizer que as pessoas estavam calcificando, endurecendo totalmente o rosto, e aí depois quando ia fazer cirurgia, não conseguia fazer cirurgia, porque os bioestimuladores geram uma reação muito negativa. Não é tão grave assim, mas de fato o bioestimulador gera uma reação inflamatória que gera um aumento do colágeno ali, que é mais pro lado de uma fibrose. Eles podem ser muito bons, sim, não é uma coisa assim que sempre vai ser ruim. Eu também já fiz bioestimulador de colágeno. A questão é, se você bota demais, pode ficar um nódulo, pode ficar endurecido, e dependendo do quanto você vai fazendo e o local que você vai fazendo, vai aumentando aquela fibrose e vai ficando aquilo ali embaixo da pele. E aí imagina, se a pessoa vai fazendo isso direto muitas vezes, sem necessidade,
pode ser ruim. E eu sei que pode ser um pouco frustrante para as pessoas vendo aqui o vídeo, que elas esperam que eu possa dizer qual é o momento certo, qual é a pessoa certa que tem que fazer bioestimulador de colágeno. Mas não é tão simples assim. Eu acredito firmemente que você deve fazer se aquilo ali vai ajudar a sua pele e não vai causar problema. É um pensamento muito simples, né? Vai ajudar? Vai. Vai causar problema? Não vai. Ah, tá, beleza, então faz. Só que isso varia de cada pessoa. Então não é uma regra de bolo geral. Tem pessoas que já têm tanta flacidez, tanta queda da pele, que bioestimulador de colágeno vai fazer uma diferença muito pequena. Agora tem pessoas que recém começaram a ter um pouco de flacidez, beleza, vai ajudar. E tem pessoas que têm um rosto normal. Se a pessoa tem um rosto normal, por que ela vai ficar gerando uma fibrose ali e mais colágeno? Eu sei que tem muita gente que fala de reserva de colágeno. Eu não sou fã dessa ideia, eu acho essa ideia um pouco controversa, não tem uma boa comprovação científica, nunca vai ter, porque as pessoas querem vender procedimentos. Então é frustrante que você deveria encontrar alguém que trabalha com procedimento estético, eu não trabalho, e que seja confiável. Uma pessoa que você consiga ter certeza que ela está indicando que vai ajudar para sua pele e não apenas está te vendendo, porque esses bioestimuladores são bem caros. Então, novamente, não é uma coisa de 8 ou 80, não significa que se você colocou vai ter algum problema, ou toda vez que alguém colocou é um problema. Existem sim boas indicações e que tem um efeito estético bom, tanto que ao contrário de tomar colágeno oral que não faz nada, que você vai tomar e não vai aumentar o colágeno, ou seja, se eu tirar um pedacinho da minha pele, da bochecha hoje, tomar colágeno todo dia por 6 meses e depois tirar mais um pedacinho da bochecha, vai ter a mesma quantidade de colágeno. O bioestimulador não. O bioestimulador, se você fizer isso, vai ter mais colágeno depois. A pergunta é, isso vai ser bom? Isso vai ajudar em alguma coisa? Ou seja, vai fazer uma diferença quando você vê? Se não, eu já não acho que vale a pena. Mas isso tem que ser visto por cada pessoa. E em primeiro lugar, eu diria que é associar tudo que eu disse até agora. Você fazer várias coisas ao mesmo tempo que vão gerar uma agressão e uma irritação na sua pele, achando que aquilo vai ter um efeito positivo para ela. E aqui eu quero que você tenha uma separação entre você que está assistindo aí, que é uma pessoa que se preocupa com a sua pele, da pessoa que está vendendo procedimentos estéticos. Tem casos de colegas que, se você for consultar, sempre vai ter indicação de um laser para alguma coisa. Você vai ter que ficar fazendo laser o tempo inteiro ou algum procedimento estético o tempo inteiro. A nossa pele é uma barreira de proteção e ela tem uma renovação diária, tem o nosso DNA que faz essa renovação diária. A radiação do sol causa um dano direto no DNA. Esses procedimentos não vão causar um dano no DNA porque eles não conseguem chegar lá. Mas, sinceramente, você acha que a melhor ideia é ir causando dano em cima de dano, em cima de dano sempre? Eu sinceramente acho que não. Isso é uma coisa mais pessoal, não tem uma boa comprovação científica com isso. Se alguém chegar e dizer, ai, porque tal atriz fez muito e tá bem, ator fez muito e tá bem, essas pessoas fazem muita cirurgia plástica também, então tem muita confusão aqui. É muito fácil pegar o caso de uma pessoa, dizer que aquela pessoa sempre fez laser, ela tá bem. Além do fato que as genéticas das pessoas são diferentes, peles diferentes, quantidade de sol que pega é diferente. Novamente, existe uma diferença de você fazer um laser com alguma indicação em algum momento e ajudar, de você ter essa ideia de ter que ficar fazendo o tempo inteiro, ainda mais vários procedimentos. Eu fico imaginando que tem gente que quase toda hora faz um ultrassom microfocado, um laser, um peeling, um microagulhamento e tá agredindo a pele mais e mais e mais e mais. Só que tudo bem, talvez essa pessoa tenha dinheiro lá na frente se a pele cair para pagar uma cirurgia, para fazer mais e mais procedimentos. Só que às vezes ela chega lá na frente e ela não percebe que ela tá pagando mais procedimentos ou cirurgia por causa daqueles procedimentos antes, e aí vira uma bola de neve. E como é tudo uma grande ciência inexata, é uma maneira fácil de você gerar clientes que vão sempre ficar voltando. Por isso que, se você viu lá no início eu falando que excesso de produtos de pele não é bom e que tem que ter uma rotina bem organizada e achou que eu tô falando só para vender procedimento estético, eu estou falando aqui, cuidado com o procedimento estético. Procedimento estético tem que ter uma boa indicação, tem que fazer sentido, e não, jovens não tem que fazer procedimento estético. Cuidado com todas essas pessoas que começam a criar narrativas e discursos bonitos empurrando o procedimento estético para jovens. Além disso, ficar repetindo toda hora não tem uma boa comprovação que realmente vai ajudar, e muito menos que lá na frente vai ser a melhor opção. Você vai estar agredindo a sua pele todos os dias. E você, o que acha sobre esses erros? Conhece alguém que fica fazendo procedimento em cima de procedimento ou fica sempre agredindo a sua pele? Deixa aí nos comentários, eu vou deixar aqui o vídeo que eu fiz sobre os erros que envolvem envelhecimento, que não são o que a gente faz diretamente na pele, e também os principais mitos que as pessoas têm em relação ao cuidado com a pele. Até a próxima!